Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hits him out of the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown, Giants. Fala, galera, estamos aqui de volta com mais um Papo de Gigantes, depois dessa derrota triste, deprimente, anêmica, horrível e vários outros adjetivos aí bem negativos. A gente vai conversar aqui um pouquinho então sobre a partida do Saints, sobre Eli Manning, sobre o que vai rolar na partida contra os Panthers e muitas outras coisas aí durante a conversa. Antes de a gente começar aqui e apresentar quem está comigo hoje, eu queria lembrar vocês de quem quiser apoiar o site financeiramente, correr lá no giantsbrasil.com.br/avaliar, dá uma olhada lá no sisteminha do Apoia-se, tem vários benefícios legais, exclusivos para todo mundo que apoia. Os apoiadores podem escutar a gravação do podcast, participar do podcast uma vez por mês, participar de sorteios, tem um monte de coisa lá exclusiva que vale muito a pena e vocês ajudam muito o site. E também lembrar para aqueles que gostam aqui do podcast e não podem colaborar financeiramente com a gente, deixa lá suas 5 estrelinhas no iTunes, que já ajuda muito o site, ajuda muito o podcast. Deixa lá sua crítica, seu comentário, que é muito importante pra gente, beleza? Então vamos nessa. Aqui comigo hoje tá o Luiz e o Thiago. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Beleza, galera? Prazer estar aqui falando com vocês de novo. E aí, galera, beleza? Satisfação enorme estar aqui mais uma semana para falar do nosso gigante aí. Tá todo mundo triste aí por causa da última derrota? Muito. Eu estou decepcionado. Eu acho que essa é a palavra. Porque eu vi uma evolução no time e esse jogo eu percebi que, cara, ou foi uma semana à parte, ou não é possível. Se o time for assim até o final do ano, é decepcionante, na minha opinião. Eu concordo, viu? Começou com um drive assim que a gente falou, opa, esse é o Giants que a gente quer ver. Depois acabou. Acabou o jogo. Exato. Foi só isso. Foi só isso. E já que você comentou do primeiro drive, aí já entrando no assunto de Giants e Saints, eu vi uma estatística bizarra, mas interessante, que no primeiro drive do Giants a gente conseguiu 7 first downs. No resto do jogo a gente conseguiu 13. Cara, foi... Tipo, o jogo acabou aí. Tipo, aquele é o resumo do jogo do Giants, porque depois disso não existe mais nada, né? Eu achei muito esquisito esse jogo, pra ser bem honesto com vocês, porque a defesa foi espetacular no primeiro drive também. Defendeu muito bem. Aí o ataque vai pra campo, de cara, touchdown. Falei, pronto. É hoje que vai ser 49-0. 49-3 no caso, né? Mas, cara, depois eu fiquei passando nervoso e minha esposa ficou tirando sarro de mim ainda. Então... Não, eu assisti esse jogo aí também. Tinha acabado de chegar de viagem, cansado. Falei, não, vamos assistir o jogo. Putz, foi decepcionante. Cansou mais ainda. Cansei mais ainda, fiquei mais cansado. Nossa, mas foi triste em vários aspectos, né? A gente vai até comentar sobre isso aqui. Mas eu acho que o que deixou pior ainda foi que começou com tudo. Começou, tipo, mostrando como se tivesse um super time em campo. Nossa, é o Giants que a gente conhece. Agora vai pra frente, tudo encaixou. Ataque aéreo, terrestre. O Eli Manning acertando tudo e tudo mais, não sei o que. E depois morreu. Tipo, acabou, ficou anêmico o time. Tirando a defesa jogou muito bem, a gente vai comentar sobre isso. Mas o ataque acabou ali. Parece que eles gastaram todas as fichas lá naquela jogada e pronto. Acabou e não iam fazer mais nada. Foi muito triste e decepcionante mesmo. Isso é uma coisa que me preocupa. A gente já tem alguns
algumas semanas conversado internamente e criticado um pouco o play calling, né? As chamadas das jogadas. E o que me assustou foi o seguinte: a gente entrou num drive chamando jogadas, encaixando tudo para touchdown, coisa mais linda. E nos outros drives, obviamente a defesa do Saints se ajustou àquilo que a gente fez naquele primeiro drive e a gente continuou fazendo a mesma coisa, a gente não se ajustou ao ajuste da defesa do Saints. Isso que me assusta um pouco, porque quando você para pra pensar, esse trabalho de ajuste é da comissão técnica, não é do time, não é do quarterback, não é... O game plan tem que ser, ele não pode ser engessado, ele tem que ser maleável, ele tem que se encaixar as mudanças que ocorrem dentro do jogo, né? Concordo, e ainda teve, em cima do ponto que você falou, Luiz, cara, o time começou fazendo uma coisa que eu tô batendo nas primeiras 3 semanas que tem que fazer, que é variação de jogada. Eu tenho falado, tenho escrito, eu tenho comentado, feito tudo, ó, o time precisa de variação. Primeira jogada, uma corrida do Odell, cara, pelo lado esquerdo do nosso ataque, assim como eu tinha comentado várias vezes. Aí depois uma corrida do Barkley também do lado esquerdo, variação de jogada, e aí bateu no que você falou. Parou, cara, parou, não dá pra entender. O que aconteceu no domingo passado que o time simplesmente sumiu em campo? O ataque, dá um apagão. Quer dizer, o ataque. Vamos deixar claro. Sim. O ataque sumiu, porque a defesa continuou salvando de ser um vexame. Já era pra gente ter tomado 50 pontos nesse jogo. Fácil. De novo, né? Fácil. E o engraçado é que assim, eu achei que a gente ia sofrer pela ausência do Eli Apple, né? Na secundária e tudo. Eu temia mais pela defesa do que pelo ataque. E no final das contas, a gente não sentiu tanta a ausência do Eli Apple. Claro que é um grande jogador, tá fazendo grandes partidas. Só que a defesa mostrou muito bem, conseguiu segurar o Drew Brees, que a gente comentou no outro podcast, que ele chega quase a 400 jardas por jogo. Ele quase não passou das 200. A gente não deixou o Michael Thomas receber bola. O cara recebe tipo 300 recepções por jogo, ele recebeu 4. A gente conseguiu parar até certo ponto, né, o Kamara. Depois a defesa meio que abriu a perna. Também o Saints começou a fazer grandes jogadas com o Kamara, que aliás pode ser tipo um benchmarking pro Barkley, porque se tem um time que usa bem o running back é o Saints, porque eles fizeram cada jogada inteligente com o Kamara que é digno de estudar aquilo, porque eles utilizam muito bem o running back, que é um running back que recebe bem também, que é o estilo do Barkley. Mas assim, a defesa segurou muito bem o time. A gente conseguiu parar o time do Saints, que é um time bem agressivo, só que o ataque não conseguiu produzir. E assim, sem o ataque marcar ponto, é muito difícil um time ganhar o jogo, por mais que a defesa segure. Ainda mais um time como o Saints, né, que é um time muito perigoso e consegue trabalhar bem as jogadas. Mas o que me deixou mais assustado em todo o jogo, por incrível que pareça, foi a falta de entrosamento Eli Manning e Odell, a falta de precisão do Eli Manning e a falta de oportunidade do Barkley correr com a bola. Porque, igual que a gente comentou no grupo, a gente draftou um dos running backs mais badalados dos últimos tempos e ele corre 10 vezes por jogo. Meu, tem que entregar a bola na mão dele, corre, cara. Isso me deixou muito puto. Só caráter de comparação, o Kamara carregou a bola 19 vezes para 134 jardas e 3 touchdowns e ainda recebeu mais 5 passes para 47 jardas. Isso aqui era para ser o status do Barkley. Fazendo uma conta rapidinha, a cada 2 corridas dele era um first down. Entendeu? A cada 2 vezes que o cara correu um campo e quase um campo e meio. A cada 2 corridas, em média, ele conseguia um first down. Então esse cara é responsável basicamente por 10 first down num jogo, um campo inteiro corrido, e teoricamente é um campo inteiro corrido. Cara, tipo, é absurdo também o que ele fez.
basicamente... média de 7,1 jardas. Então, Aí, ó. basicamente, Exatamente. basicamente, ele sozinho tem mais first down do que o Giants. Exato. Basicamente. Exato. Então, assim... Se você fizer essa comparação, é isso. Então, e assim, a gente vai falar de Eli Manning, vai falar de Odell, de Barkley e tudo. Mas já que a gente tá citando no assunto jogo terrestre, eu não consigo botar na minha cabeça como um time drafta um jogador como o Barkley e não deixa ele correr. Cara, isso me deixa terrível. puto, cara. E assim, o que me deixa mais puto ainda é que assim, a gente tem o receiver mais bem pago da liga, um puta de um receiver e não entrega a bola pra mão dele. A gente tem um baita de um running back e não entrega a bola na mão dele pra ele correr. Aí o que acontece? O ataque do Giants, eu acho que é o mais fácil de parar na liga, porque o que acontece? Coloca 2 safeties mais afastado, o Eli Manning não consegue lançar a bola, a gente também não corre e fica só no check down. Não dá pra entender. A gente tem na teoria, né, no roster, a gente tem nomes incríveis e a gente não consegue utilizar, cara. Isso me deixa muito puto. Sim, mas fazendo uma análise também a gente tá aqui, elogiou a defesa salvou e realmente salvou a gente, só que tem 2 críticas que eu gostaria de fazer. Primeiro, uma que eu não consigo entender é o que o Curtis Riley tá fazendo lá no fundo do campo. Ele chega atrasado em todas as bolas, ele faz leituras ruins. Quando ele consegue chegar, ou ele perde teco, ou ele não chega inteiro pra fazer uma interceptação. Então, assim, não entendi até hoje por que a gente dispensou o Andrew Adams, que não era um primor também, mas se garantiu pra ficar com o Curtis Riley. Isso pra mim é uma coisa que eu não entendo. E a segunda crítica que eu queria fazer é uma crítica antiga já, que o Saints expôs a nossa defesa a um velho problema que a gente tem, que é o read option, né? O Tyson Hill, um desconhecido, ninguém sabia nem quem era. Deu um nó na defesa do Giants. A gente não consegue jogar contra quarterback móvel. Não. Pra mim eu acho que entra um pouco da falta de malícia. Eu comentei no podcast passado aqui que eu acho que é a história do Flowers. Pro Flowers, na minha opinião, falta malícia. E eu acho que a defesa também, em determinados momentos, falta um pouco de malícia para sair do que o coordenador defensivo orientou e começar a ler o adversário, começar a ler o jogo. Eu acho que bons atletas, independente de esporte, são aqueles que conseguem, além de fazer o que o técnico manda, que fazer a diferença, quer ler a partida diferente, quer fazer uma coisa que ninguém espera. Isso seja defensivamente, seja ofensivamente, não interessa se o cara joga beisebol, se o cara joga futebol, basquete, futebol americano. Falta um pouco, eu vejo no nosso time, um pouco de malícia para os caras lerem o adversário. Isso é Eli Manning. Eu acho que o Eli, ele tá passando por algum problema psicológico, falta de confiança, alguma coisa, porque não é possível um cara 2 vezes MVP não conseguir ter a malícia de ler a defesa adversária, não conseguir ver o Odell correndo sozinho. Eu tive a impressão nesse último jogo que o Eli Manning, ele tá cansado, não fisicamente, acho que mentalmente. Porque foram 2 temporadas desgastantes, as 2 últimas. A última, então, acho que muito mais. E o cara, eu percebo ele mentalmente desgastado. E o Odell, eu vejo ele de saco cheio, de correr, de não... Então acho que tá faltando malícia. Em cima da defesa... O Odell, ele tá muito frustrado, tanto é que na entrevista ele falou, é um pé no... É um porre você trabalhar a semana inteira, treinar duro, chegar no jogo e desperdiçar 60 minutos. Ele falou, a gente é melhor que isso, não era pra estar tão difícil como tá, e a gente não tá conseguindo fazer nada. Exato. Ele tem toda a razão. Sim. Ele tem toda a razão, cara. E o mais triste disso, a gente vai chegar nesse ponto. É uma pena a Cacau não tá aqui, porque a Cacau ia me xingar. Mas assim, a gente chegou num ponto que, pelo menos pra mim, cara, eu sou um cara que sempre defendeu o Eli. Mas nesse momento eu não consigo mais defender ele, cara. Sabe, acabou tipo, a cota, assim, vamos dizer assim, de possíveis desculpas, cara. O que o Eli fez no último jogo, pra mim, foi tipo assim, foi um atestado falando, galera, não dá mais. Esse é meu último ano.
bola pra frente, vamos procurar outra pessoa, porque os erros que ele teve, meu, ele não tem normalmente. E Realmente ele foi muito mal no contra o Saints. muito, muito mal. Tem um Talvez esteja acontecendo alguma coisa internamente que a gente não sabe, né? que a gente não sabe com o Eli. Provavelmente, eu acho que uma coisa que abalou bastante ele foi aquele banco ano passado. Sim. Cara, puta, ia ser um recorde. Imagina um cara jogar a carreira inteira, nunca perder um jogo enquanto ele esteve ativo. Aí você vai e, na verdade, ele perdeu porque um babaca, que eu digo que eu não falo o nome desse cara, que um babaca simplesmente resolveu colocar um outro quarterback que não adiantou em nada. E aí você começa todo mundo a questionar o cara, pô, será que o outro tinha razão? Será que, pô, mata, quebra as pernas. O Eli, ele deu uma desanimada boa, né, por causa dessa situação, e também eu imagino assim, ele podia até estar pensando, não, esse ano vai ser diferente, tô com boas armas, tudo. Aí começa com, sei lá, eu não lembro a estatística exata, mas 14 sacks em 3 jogos. Tá bem complicado. Meu, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui ainda apanhando que nem um condenado, sabe? Deve passar umas coisas dessa na cabeça dele. Então, e tipo, ele tá tomando muito sec, ele tá errando a precisão dos passes, ele não tá conseguindo ter um entrosamento com o Odell. O que, tipo, sei lá, uma temporada atrás a gente reclamava, porra, o Eli Manning só passa pro Odell, e tipo, nem isso agora ele tá conseguindo fazer. Então, assim, chegou num ponto que, cara, eu que sou um cara que defende muito o Eli, não consigo mais defender. Eu falei no grupo lá essa semana, no nosso grupo do Giants, que, meu, eu acho que agora é hora de, sabe, ir pra frente, cara. O que o Eli fez pelo time foi demais, a gente agradece, o cara é um puta mito. Mas, meu, termina esse ano e move on, tá ligado? Vamos pra outro... Vamos esquecer o que rolou, vamos renovar, vamos buscar outras pessoas e ver o que acontece. Porque os erros que ele cometeu, cara, são erros, assim, infantis, sabe? E erros que custaram nossa vitória. Eu acho que o Giants, ele bobeou com um quarterback que estava disponível no mercado, chamado Teddy Bridgewater, porque o cara foi pro Jets... O Jets dispensou o cara. Agora, confesso pra vocês que eu não sei pra onde ele foi. Ele tá no Saints. No Saints? Tá, mas eu acho que ele foi trocado, não foi dispensado, não. A última informação que eu tive é que o Jets ia dispensar o cara porque ia começar a temporada. Eu não sei se eles trocaram no final das contas. Eu realmente desconheço isso, o que aconteceu com ele, Luiz. Mas é um cara que, assim, que tem um jogo diferente do Eli e poderia ser um cara pra gente falar assim, beleza, se o Eli já tá de saco cheio, ele não vai ficar ano que vem, vamos testar um quarterback com uma característica diferente, que é a mobilidade. O cara tem um problema no joelho. Ok, cara, beleza. Eu não acho que o Lauleta vai ser o futuro da franquia. A NFL hoje em dia, a liga em si, ela já tá evoluindo, sabe? A liga já tá querendo, tipo assim, a maioria dos quarterbacks já são aqueles quarterbacks que tem mobilidade. A liga tá fazendo com que o jogo seja um pouquinho mais rápido, um pouquinho com um passe assim mais dinâmico. E eu acho que, meu sonho, eu já comentei com vocês, é ver um quarterback tipo, que corra bem com a bola. Eu não sei, eu gosto, cara. Tem gente que gosta de jogador mais no pocket e tal. Eu gosto de cara... Então, eu já sou um cara que gosta de ver o quarterback correndo, sabe, escapando, fazendo jogada. E assim, não é nada contra o Eli, tipo, curto pra caramba o Eli, amo o cara, sou muito grato por tudo que ele fez pelo time. Não acho que tem que tirar ele no meio da temporada agora. Eu acho que tem que terminar com ele, independente do resultado. Mas eu acho que terminando a temporada tem que sentar pra ele e falar, queridão, não tá rolando mais, não tá dando match aí no seu jogo e no que a gente tá procurando. Vamos encerrar isso de uma maneira amigável e seguir em frente, cara. Procurar alguém, se não puder pegar alguém no draft, procurar algum QB aí, não muito veterano, mas um QB que a gente consiga pelo menos testar um novo estilo de quarterback, igual o Thiago falou no time. Tipo, testou um quarterback móvel, deu certo com o novo esquema, beleza, no próximo draft a gente vai atrás de alguém que consiga ter uma mobilidade maior. Não deu certo, a gente precisa de um QB pocket, beleza, a gente procura outro QB pocket. Mas eu acho que, infelizmente, pra mim, minha opinião pessoal, eu acho que esse ano tem que ser o último ano do Eli, cara.
não tá dando mais, sabe? E Exato. eu falo isso com dor no coração, mas pra mim é isso. Concordo, aposenta a camisa dele, faz uma puta homenagem pro cara, fala assim, olha, durante todo esse tempo você foi o cara pra gente. Meu, faz uma puta homenagem, mas chega uma hora que você tem que, cara, você tem que mudar, você tem que trocar. O primeiro carro que você comprou na tua vida, você troca. Você não vai, provavelmente você não tá com ele até hoje, então tudo passa, os jogadores, tudo, cara. A gente tem que perder um pouco desse sentimentalismo aí com o Eli e falar assim, olha, Eli, obrigado, cara, mas precisamos pensar no futuro da franquia. E não Tem mais só, gente envolvida. e não só assim na posição de quarterback, é que a gente fala na posição de quarterback porque é uma posição mais crítica. Mas assim, Sim. tem vários aspectos do time que a gente tem que mudar a mentalidade, tem que mudar os jogadores. Por exemplo, retorno de punch e kick. Cara, o nosso time é um lixo. Pelo amor de Deus. Não existe, né? Isso daí não existe. Parece que o Dave, o pessoal chega na esquina e fala assim, ó, tá afim de retornar uns punch aí pra gente? Ô, tô, então chega aí, vou assinar com você. Porque, meu, é inexistente, cara. É anêmico o retorno de punch, retorno de kick. O ataque Renato tá triste. O Renato vai me bater nessa, mas se for pra fazer o que tá fazendo, chama o Ruben Randall de volta pra ficar pedindo fair catch, que pelo menos ele não dropava as bolas. Pô, pois é, chama o Ruben Randall aí e fala assim, ó, pede uns fair catch aí, cara, porque é melhor do que começar com as costas na parede ou fumbar a bola, né? Porque, cara, o nosso retorno tá inexistente. A gente draftou um running back, assim, que é fora da curva e a gente não tá deixando o cara correr. A gente tá fazendo as mesmas jogadas toda hora. A gente não tá conseguindo nem lançar a bola pro nosso melhor receiver, que é o Odell. Então, assim, tem coisa errada, a gente precisa mudar. E eu acho que a gente tem que, sabe, incorporar um espírito aí OLX da vida e desapegar das coisas, cara. Porque tá triste, cara. Eu cheguei num momento, cara, que eu nunca passei isso na minha vida, que nos últimos 3, 4 jogos, um pouquinho do final da temporada passada também, eu não tenho mais aquela ansiedade de ver o jogo do Giants, sabe? Tipo, eu não fico mais tipo, caraca, o Giants vai entrar em campo, vamos, não sei o quê. Cara, eu assisto muito mais pela paixão pelo esporte e por fantasy do que pelo Giants, cara. E isso, quando os torcedores começam a sentir isso, é porque tem alguma coisa errada. Sim, e uma coisa que não dá pra entender, por exemplo, quando nós nos desfizemos do grande zagallo do Coughlin, cara, não teve muita conversa. O cara não deu resultado, trocaram o cara. Só que agora a gente fica com esse amor pelo jogador, pelo cara lá que não tá dando resultado, e aí fica até certo ponto incoerente. Com o corpo técnico a gente não tem paciência, com os jogadores a gente tá com uma paciência muito grande com os caras. Eu posso fazer... Então, assim, eu não sei o quanto vender camisa vale tanto a pena quanto não ganhar jogos, assim. Deixa eu fazer o contraponto aqui. Concordo, eu acho que tá na hora da renovação, de ir atrás de um novo quarterback, mas eu não acho que a gente deve já trocar de cara. Ah, sim, concordo. Eu acho que o Eli Manning vai ter que ficar aí. Quando eu digo de cara, eu não tô falando dessa temporada, não. Eu acho que ele tem que ficar essa é a próxima. mais umas 2 temporadas aí, se a gente conseguir pegar um quarterback já na próxima. O pessoal fala de vários nomes aí que estão vindo, tem alguns realmente que me agradam também, mas deixar o cara no banco, tipo o que o Chiefs fez com o Mahomes, pelo menos um ano ali aprendendo. Assim, eu concordo. Eu entendo esse ponto de vista. Assim, de um ponto de vista técnico, vale muito a pena, porque, porra, por mais que o Eli não esteja em campo, mas o Eli fique do lado do novo quarterback ensinando, assim, eu até entendo se ele ficar do lado de fora do campo. Mas eu não vejo motivo de você querer mudar o time, mudar o estilo de jogo e continuar com o Eli em campo. Eu acho que assim, quer manter o Eli pra ser como um mentor do cara, beleza, mas joga o cara no campo e o Eli vai mentorando, mentorando, que fala? Sim, sim. Vai mentorando o cara de fora, porque eu acho que assim, não adianta a gente, sabe quando o cara faz um machucado e fica tentando
sei lá, tampar a ferida de algum jeito. Não, meu, a gente quer mudar, quer realmente mudar o estilo de jogo, dar uma respirada, uma renovada, mete o cara novo em campo, não esse ano eu acho que o Eli tem que terminar, independente da performance dele, mas chegou ano que vem, ó galera, a gente vai mudar o QB, beleza, então bota o QB em campo e o Eli fica do lado de fora como mentor. Eu acho que deixar o Eli em campo é só pior, porque vai chegar um momento que a galera vai chegar e falar assim, Eli, quer saber? Tô de saco cheio de você, sai daí e mete o cara novo. Aí o pessoal vai acabar ficando sem paciência com o Eli vai ficar com uma pressão muito maior no ombro dele, não vai conseguir mentorar o cara de um jeito certo, não vai conseguir fazer o futebol dele da melhor maneira. Eu acho que se ele estiver do lado de fora, sem esse peso no ombro, e ficar ensinando tudo que ele sabe pro cara novo, a evolução desse cara que vai unir a prática com o ensino vai ser muito mais rápida e muito mais benéfica do que deixar o Eli em campo e ele ficar sentado no banco de reserva olhando o Eli jogar. Eu acho complicado porque o Giants historicamente não consegue fazer boas transições de quarterback. E a que eu acompanhei, que foi do Phil Simms, eu achei que o Giants cometeu esse erro de tirar o Phil Simms logo de cara, já tentar botar alguém pra jogar. E assim, foi sofrível. Não, eu entendo que a gente tem um histórico que não ajuda muito, mas, cara, se a gente for ficar pensando em histórico, o que a gente fazia, o que aconteceu, a gente acaba não renovando. A gente vai sempre ficar nesses padrões, entre aspas, da franquia. Então eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o Giants deveria manter o Eli esse ano. Terminou, conversa com o cara, mete um cara novo em campo e aí vê com o Eli. Eli, você quer aposentar sua camiseta e sair do Giants, se desligar do Giants, ou você quer continuar no Giants, mas no banco, faz um acordo aí salarial com ele, mas você vai ficar de mentor do fulano aí que vai entrar no campo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que não tem que ficar passando a mão, entre aspas, na cabeça do Eli, botar ele em campo mais 2 anos, pra gente ficar nervoso, pra ele ficar nervoso, e pode acontecer, sei lá, de a mentoria não ser tão boa quanto colocar o cara novo na prática e o Eli do lado dele. Isso é uma opinião minha, né? Eu acho que seria muito mais benéfico pro time. Não, com certeza, mas a gente tem um problema muito sério também que se chama mídia de Nova York. Eu acho que botar um novato de cara, se ele não for um gênio como era o Eli Manning quando ele entrou, que entrou de cara, assumiu o time e fez tudo que a gente já sabe, eu acho complicado você botar um cara sem ele estar preparado. É igual tem certeza que ele tá 100% preparado. É igual mas aí a gente vai queimar um quarterback, às vezes um cara bom, por causa de pressa. Mas aí você tem um porém, você acaba postergando até quando o Eli ficar. O Eli tá com 37. O ponto é, se a gente não achar um Marcus Mariota da vida, um Sam Darnold da vida, ou um Jameis Winston, que simplesmente foram draftados e entraram e são titulares e foram bem na primeira temporada, e pelo menos, minha opinião, Mariota vem mantendo uma boa carreira, diferente do Dak Prescott, por exemplo. Exceto quando você acha um cara desse, que aí você já não precisa nem de mentoria nenhuma, cara, já joga ele que vai resolver. É muito difícil achar um jogador dessa forma. Então acho que um cara experiente do lado de fora vai ajudar esse quarterback. Sim. Eu concordo nesse ponto. Eu acho que tem que trocar. Não precisa ser numa paulada. Olha, tá vendo? Você agora que é que acabou de ser draftado, agora você vai entrar lá e vai resolver nossos problemas. Tem gente que consegue simplesmente colocar a bola embaixo do braço e resolver, mas quantos caras a gente vê isso em qualquer ramo da vida? Quantas pessoas, assim, você coloca lá e resolve? Pouquíssimas pessoas, assim, no planeta conseguem isso. Eu acho que, assim, o Eli Manning, em questão, assim, ele já foi um ótimo jogador, a gente não tem nem que discutir isso em números e fatos, mas, assim, eu acho que ele traria muito mais benefício para um cara novo ficando do lado de fora e vendo o cara novo já em prática, sentar com ele, corrigir os erros, ensinar ele, dar conselho e tudo mais, do que a gente ficar postergando essa coisa de manter o Eli e falando, não, o Eli vai ficar mais 2 anos, mas vai ensinar o fulano.
Meu, na boa, isso em qualquer coisa da vida, pelo menos na minha opinião. Não é só futebol americano, mas tudo na vida você aprende muito mais rápido e muito melhor se você faz na prática. Concordo. Não adianta você ficar estudando na teoria e ficar treinando, que treino é muito diferente de jogo. Visto o Web, né? Exato. O Web veio, ficou um ano aqui, Então, foi dispensado e, assim, oportunidade pro cara, zero. Deram oportunidade pro Dino Smith ano passado jogar e não deram pro Web. deram pra ele. Então acho que assim, não adianta a gente ficar postergando isso. Ah, o Eli Manning fica mais 6 meses. Eli Manning fica mais uma temporada. Eli Manning fica... Meu, vai trocar? Decidiu que o Eli Manning não é mais a cara do Giants? Beleza. Eli Manning, o que você quer? Quer aposentar a camisa ou quer ficar aqui como mentor? Ah, quero aposentar. Beleza, ó, muito obrigado, show de bola. E bola pra frente. Ah, quero ficar como mentor. Porra, super bem-vindo. Ensina o fulano lá tudo que você sabe. Pode até virar um treinador de quarterback, quem sabe. O Eli Manning não precisa encerrar a carreira dele no Giants. Assim, ele pode ficar lá no time, pode fazer consultoria, pode fazer mentoria, pode ser coordenador, pode ser um monte de coisa. O cara entende. Mas assim, eu acho que ficar postergando e deixar ele em campo vai ser não só pior pro time, como pra própria imagem do Eli Manning. Porque o pessoal vai ficar com raiva dele numa hora e toda essa paixão, esse amor que a gente tem por ele, a galera vai começar a perder. Ele tem que saber a hora de sair por cima. Como o Peyton Manning fez, o irmão. Aprenda com o irmão. O irmão teve uma temporada ruim, foi campeão, mas saiu por cima, soube sair, soube se aposentar. Eu confesso que eu preciso pensar um pouco mais, porque eu acho que não é tão simples assim fazer uma transição de quarterback. E assim, é aquela história, gato escaldado tem medo, né? Eu já passei por uma transição dolorida de QB e eu não quero passar por outra, não. Não, é que assim, a gente vê a dificuldade dos outros times quando não tem quarterback. Por exemplo, o Browns, cara. O Browns, sei lá, em 10 anos trocou 10 quarterback. Tipo, Bem mais que isso. Não, foi bem mais. Foi bem mais. Eu digo assim, muito, eu não sei o número exato, mas assim, é uma coisa triste. A gente, entre aspas, né, dá a risada deles e tudo mais, mas do jeito que a gente tá virando um New York Browns, cara. Porque tá complicado. Eu vi um nome de um time de fantasy aí, hein? O meu era assim. E assim, eu não sei, é opinião minha, né? Como diz o Azaghal, uma opinião de merda, tipo, ninguém tem que levar em consideração, mas eu acho que eu deixaria o Eli como mentor, botaria o cara na prática e vamos que vamos, cara. Ah, vai ficar 2 anos aí perdendo tudo. Acontece, cara. Infelizmente é assim, não é toda hora que acha um QB da franquia. Então, a gente vai sofrer um pouco, mas, porra, a gente tem o Barkley, a gente tem o Odell, tem o Shepard, tem o Evan Ingram. Cara, a gente tem nomes que, independente do quarterback que chegar, seja um quarterback foda, tipo o Mariota, ou seja um quarterback zoado, entre aspas, meu, ele vai ter armas em volta dele que vai ajudar muito o jogo. Se o cara tiver o Eli Manning como mentor, porra, meu, assim, lixo não fica. A gente vai ter um quarterback razoável. E eu, por mais que eu defenda o Eli, sempre defendi, pra mim, meu, deu. Foi triste esse jogo. Não consigo defender. Sempre defendi, sempre achava algum meio de defender, mas não tem como. E pra mim é hora de seguir em frente, dar uma renovada e bola pra frente, cara. Bom, eu quero esperar mais um pouco pra jogar toalha. Não é jogar toalha, pô, é reconhecer. Eu já vi ele fazer partidas horrorosas e de repente fazer 3, 4 jogos bons. Mas... Vamos esperar, vamos ver o próximo jogo. Se ele for muito mal no próximo jogo, aí a gente pode pensar. É que eu acho que o ponto começa, fica nisso daí, Luiz. Agora ele jogou bem, vamos ficar. Aí na próxima temporada ele faz mal. Mas, putz, ele tem potencial pra jogar bem. Aí fica nesse muito altos e baixos, você já percebe que o jogador já tá chegando no final da carreira. Parece aqueles casalzinhos que fica brigando, dá um tempo e volta, brigando, dá um tempo e volta, brigando, um tempo Exato, todo mundo sabe que já acabou, né? Tipo, ele vai mudar, ele vai mudar, ele não é assim, aí vai acontecer a mesma coisa. Eu vou mudar, sabe? Meu, não dá mais, assim, eu sou grato, igual eu falei, por tudo que o Eli fez, reconheço, o cara é foda. O cara foi um quarterback excepcional, deu muita alegria pra gente, só que a gente tem que reconhecer, cara.
não tá rolando, sabe? Não tá dando certo Gente, mais. E vamos pensar um pouco assim, outros quarterbacks com a idade do Eli. Quem que tem, assim, o próprio Drew Brees já é mais velho, já é mais sênior. Tom Brady mais velho. O Brady. E se você começa a olhar o desempenho do Tom Brady, cara, não é o mesmo. Ele tá jogando bem? Tá, mas o Giselo já tá meio na descendente. Você percebe que ele não consegue mais fazer o que ele fazia há 3 anos atrás. Com a idade do Eli. E é uma coisa natural do corpo, é uma coisa... Exato. Cara, assim, é uma coisa que todo mundo em qualquer área da vida vai chegar perto dos 40, vai começar a perceber que não tem mais aquela vitalidade de sempre, não tem mais aquela precisão, não tem mais aquela confiança. E assim, imagina pra um quarterback que tem que ter tudo isso em segundos. Cara, assim... eu acho que a gente tem que pensar no futuro agora. Agora é hora de construir o Giants do futuro. Não adianta a gente ficar se baseando em históricos, se baseando em padrões da franquia. Tem que quebrar as barreiras aí e ir pra frente, cara. E eu acho que o primeiro passo para essa mudança é o quarterback. A gente tem outros aspectos do time que precisam ser alterados, mas eu acho que o principal, assim, pra estourar aquela tampa, assim, pra todo mundo falar, beleza, agora a gente pode mudar qualquer coisa, é a posição de quarterback. É que a gente tem um apego muito grande pro Eli Manning, mas chegou a hora. Sim, com certeza. Cara, e assim, pra gente finalizar esse assunto aí da partida do Saints e tal, eu acho que a gente precisa mudar essa parte do quarterback, assim... urgente, que eu digo, para a próxima temporada, que é uma coisa que a gente precisa renovar. A gente precisa pensar também na questão dos retornos, que a gente não tem retornadores decentes, a gente fica pegando qualquer cara na esquina. A gente precisa trabalhar melhor o plano de jogo, porque a gente não tá deixando o Barkley, que é um puta running back, correr, a gente não tá conseguindo lançar a bola na mão do Odell. Não tá se ajustando. Não tá se ajustando durante o jogo, só tá fazendo check down. E assim, nenhum time consegue vencer assim. E se acontece isso em um jogo ou em um primeiro tempo da vida, você até fala, beleza, aconteceu. Mas, cara, a gente tá vendo isso direto. E isso é muito preocupante. E a gente viu todas as coisas ruins que a gente tava reclamando durante o ano passado inteiro e durante essas últimas temporadas num jogo só. Então, assim, isso foi muito decepcionante e muito amargo, né? Então, acho que, assim, se a gente fosse resumir a partida contra o Saints, qual palavra seria? Em uma palavra. Decepção. Acho que a gente já até falou no começo do podcast. É a palavra desse jogo. Decepção, total. Decepção. Hashtag. Assim, eu fiquei frustrado. Porque eu comentei com você na semana passada, Renato, que assim, poxa, vamos jogar contra a pior defesa. Não fizemos absolutamente nada. E sabe o que é engraçado? A gente jogou contra a pior defesa e não fez nada. E a gente jogou contra um dos melhores ataques e conseguiu segurar. Então, assim, tá muito desbalanceado, né? Exato. E vamos já fechar esse assunto Saints aí, que eu não aguento mais falar dessas coisas. É um momento muito triste. Um domingo aí... Esquecer. Um domingo pra esquecer, né? Dá até o nome de um filme, um domingo pra se esquecer. E vamos falar sobre os Panthers, que vai ser paulada, hein? Eu não tô sentindo boas vibrações desse jogo, não. Como vai ser esse jogo aí com os Panthers? Olha, é uma incógnita, porque, assim, o Saints também não tá jogando o primor do futebol americano que ele tava jogando quando foi pro Super Bowl e tudo mais. Mas é uma defesa sólida, principalmente contra o jogo corrido. Então, assim, se a gente tá reclamando que o Barkley não tá correndo, talvez eles corram menos ainda. E é um ataque que tem uma outra peça que faz a diferença. Você tem o Ken Newton, que é o nosso problema, quarterback móvel. Você tem um Christian McCaffrey que corre bem com a bola. Muita gente falou que ele não ia conseguir transportar o jogo dele do college para NFL. Ele tá provando o contrário. E você tem o Devin Funchess, que é o melhor wide receiver deles hoje, que é um bom jogador. Não é uma estrela, mas é um bom jogador. Ele é consistente. Então, tem o DJ Moore também, né? O DJ Moore, rookie draftado, e que
ainda não sei até que nível ele pode fazer diferença. E tem de backup o Marshall Newhouse. Isso eu tinha que falar. E a gente também tem que lembrar que o Eric Reid vai entrar com tudo, né? Esse jogo do Panthers, acho que muito além da qualidade do adversário, tem um quarterback que eu gosto bastante de vê-lo jogar. Não significa que seja o meu preferido, mas passa muito por como o nosso time vai se comportar depois da semana passada. Eu acho que como foi frustrante e ficou isso nítido para em alguns jogadores, eu acho que vencer o Panthers nessa rodada vai depender muito do nosso comportamento. Sim. Independente de que eu concordo com o que vocês falaram sobre a qualidade do adversário, mas assim, nós somos um time excelente no papel, mas no campo não tá mostrando. Sim. Só para caráter de estatística aqui também, 2 últimos jogos nossos contra o Panthers. 2015 em Nova York, 38-35 pro Panthers, foi o ano que o Panthers chegou no Super Bowl, né? E 2013 em Charlotte, 38-0 pro Panthers. Esse jogo foi triste. A gente fez até um meme do Eli Manning passando debaixo da mesa. e assim, em questão de estatísticas, aproveitando esses números aí que o Luiz disse, dessa temporada, tá muito balanceado o Giants com o Panthers. Tanto em jardas totais por jogo, jardas aéreas, jardas terrestres e tudo mais. A única coisa que assim é muito diferente de um para o outro são jardas terrestres que a gente consegue correr durante o jogo. A gente está com uma média de 80. Eles estão com uma média de 160. Então assim, eles estão correndo muito mais. E o que acontece? A gente não está conseguindo segurar muito bem o jogo corrido. E também o read option. E também o play action. E acontece que essas 3 coisas são os que eles mais fazem. Então assim, a gente vai ter muita dificuldade. Vai ser um jogo difícil, porque eles têm jogadores aí que estão com bons números. De recebedores nem tanto, mas o McCaffrey tá jogando muito. O Cam Newton sempre é perigoso, independente da situação que o Panthers se encontra. E assim, se a gente não tomar cuidado com a defesa deles, que é uma defesa forte, apesar de não ter assim grandes nomes, mas é uma defesa que... É uma defesa que força turnovers. Exato, é uma defesa que força muito turnovers. E a gente tá meio que... Meio não, né? A gente não tá numa situação nada boa ofensivamente. Então, assim... Nós estamos ajudando os nossos adversários com turnovers. É praticamente como se eles tivessem mais jogadores em campo, né? Então, assim... Exatamente. Se a gente não tomar cuidado, olha, a gente pode sair de mais um jogo aí com o placar muito pequeno ou passar debaixo da mesa de novo, hein? E, assim, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu não tô confiante pro Giants esse jogo. Só que eu sei que é um jogo que a gente pode vencer, nem tanto pela questão de qualidade de jogo, mas por ser aquele jogo que, principalmente o ataque, ou vai voltar muito frustrado e não vai fazer nada e a gente vai, tipo, ficar vendo um jogo anêmico de novo e um jogo que a gente vai passar vergonha, ou eles vão voltar com muito sangue nos olhos e vão jogar o jogo da vida. Então, assim, se a gente perder, vai perder de muito. E se a gente ganhar, a gente pode meter um placar lá em cima contra os Panthers, que vai dar aquela subida de ânimo na gente, mas depois já vai dar aquela baixada. E tem sempre a expectativa do ataque começar a clicar, né? Sim. Se isso acontecer, aí pode até virar a temporada. Assim, possibilidade tem. Possibilidade tem, porque a gente tem bons nomes no elenco. Só que se a gente continuar vendo o que a gente está vendo de plano de jogo, de péssima leitura do adversário, de erro de conexão, a gente não vai conseguir encaixar nada e a gente vai ter uma temporada aí que a gente vai ter a segunda, terceira, quarta escolha no draft de novo.
O que acontece, você falou do plano de jogo pro ataque, uma coisa que é até certo. Acho que os adversários já perceberam, e se você começa a olhar os nossos jogos, os adversários eles costumam congestionar muito ali aquele meio-campo, até a linha, até umas 10 jardas da onde tá saindo o snap pra frente, toda a jogada, os caras congestionam. Porque eles já esperam um passe curto do Eli. E eu tenho percebido que quando o Eli tenta um passe um pouco mais longo, os adversários estão sofrendo com isso. Aconteceu isso no jogo contra... Agora eu esqueci. Antes do jogo do Saints, contra quem a gente jogou, quem a gente ganhou? Fugiu aqui o nome do time. Texans. Contra o Texans, isso. Contra o Texans, eu vi contra o Jaguars. Nas nossas jogadas em profundidade, o Odell levou o time até praticamente a red zone, né? E aí o que tava matando são esses passes curtos, porque eu percebo que o adversário ele congestiona demais essa faixa de campo entre o passe do Eli e umas 10, 15 jardas pra frente, que é onde o Eli tá tentando a maior parte dos passes, eu vejo bem congestionado ali. Então, que assim, o adversário já tá, acho que já tá bem manjado. Sim, o problema do Giants é assim, os safeties dos outros times estão dando aquela afastada e o Eli não tá lançando passe longo. Exato, matou. É esse o ponto. Tem esse buraco aí que não é explorado. E o que acontece? Vai fazer passe curto. Quando vai fazer passe curto, o Eli não consegue dar aquela confiança pro Eli. O Eli consegue, não solta a bola de maneira correta ou faz o check down com o Barkley. Sim. Então, assim, o nosso plano de jogo praticamente fecha em 4 jogadas. Sim, e, assim, é muito fácil de ler, é muito fácil de parar. Então, assim, se o Giants não mudar esse jogo, esse esquema de jogo contra os Panthers, com certeza eles já estão manjados, igual você falou, e a gente vai conseguir fazer nada. Vai ficar Eu tenho a impressão que a gente tá jogando na red zone no campo inteiro. É basicamente isso. Eu tô na linha de 30 do campo de defesa, mas eu tô fazendo meu esquema de jogo como se eu tivesse na segunda pro gol na linha de 5 jardas. Pois é. Entendeu? Porque eu vou ter que fazer um passe curto, vai ter que ser uma corrida curta. Isso daí, gente, Aí eu tiro um pouco. Aí nesse ponto eu tiro um pouco do peso em cima do Eli e jogo um pouco em cima do coordenador ofensivo do time. Não, sim, com certeza. Tipo, nem tudo é culpa do Eli. Isso a gente não Exato. pode... Então, é aquela coisa que a gente tava falando das chamadas, né? Sim. Exato, porque eu acho que a diferença. Acho que a diferença do Giants entre ter uma temporada com mais derrota do que vitória passa a que acertar, porque a defesa já tá. Sim, a defesa tá garantindo o impossível. Sim, com certeza. Tá? Eu acho que e tem um ponto positivo da defesa que eu pego um Texans, eu pego um Jaguars, eu pego vou pegar o Panthers agora, o próprio Saints. Meu, se o ataque começar a marcar ponto, você conta com o adversário desanimar também. Aí facilita ainda mais pra defesa, sim, cara. Eu acho que assim, vamos dizer que o Eli tá com algum problema extra-campo, que não tá conseguindo dar o seu melhor, beleza. Mete a bola na mão do Barkley, faz ele correr 15, 18, 20 vezes por jogo. Qual que em cima disso que você... Renato, só te cortando um pouco, que foi o que o Shammer falou antes do primeiro jogo. Hoje o Barkley vai correr pelo menos 25 vezes. Então... Ele fez no primeiro jogo, acho que 26 corridas, depois não fez mais. Então, beleza, ele correu 26 no primeiro e o resto da temporada não vai correr. Cara, eu nunca vi uma segunda escolha geral do draft correr 10 vezes só no jogo. Pelo amor de Deus, cara. Deixa ele correr. Até o Trent Richards corria mais. Mano, porra. Cara, deixa ele correr. Parece que o Gallman tá correndo mais que ele, cara. Sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. Tem que falar pro Shammer que não vai gastar o Barkley se ele ficar tipo, sei lá, tá com medo de lesionar o cara? Meu, não tem que ter medo, cara. Você tá com... Na boa, você tá com medo de lesionar o running back? Tivesse escolhido o Mahomes não, o Darnold, então, eu acho que assim, no draft e não colocasse o cara. Pois é, tipo, acho que o segredo do jogo é meter o Barkley pra correr todas as vezes possíveis,
fazer passe longo pro Odell, passe curto, fazer trick play, fazer jogada diferente, de vez em quando fazer um check down, fazer passe slant, meu... A gente tá sem o Evan Ingram, beleza, que dá uma diferença no plano de jogo, mas, cara, a gente tem outros nomes, só que eu ainda não consigo... Cara, corre com a bola, cacete, é só pegar a bola e correr, a gente tem um puta jogador na mão e não corre. Exato. Ô Renato, o que a gente falou no último podcast, meu? A gente vê um ataque onde 5 caras não podem receber a bola, que são os 5 da offensive line. Um é o quarterback, sobraram 5. Dos 5, a gente tem 4 caras que a gente fala, poxa, eles podem decidir o jogo, não é o Ingram fora, que ele não vai, que vai, putz, agora acabou, agora o Giants não tem mais... Entendeu? Então, assim... Se o nosso ataque fosse baseado no Ingram... Tudo bem, mas, pô, tem Odell, tem Shepard, tem Barkley. Cara, tipo, o nome a gente tem e não tá correndo com a bola, não tá passando. Cara, é deprimente. O próprio Ellison que a gente falou no último podcast. Então, cara, existe possibilidade. Não pode falar assim, é só o Ingram que tá jogando mal. Perdão, que tá lesionado e que não tá jogando. Ou então, o Odell não consegue receber. Cara, beleza, se... Tem 2 caras que não estão... Um tá machucado e o outro não tá performando. Não é possível, gente. Não é possível que o Bill Belichick é um cara tão diferenciado que faz um cone jogar e a gente não consegue fazer 2 caras bons jogarem. E detalhe, o Rhett Ellison joga bem, hein? Joga, cara. Joga. Pô, eu gostei. Eu não conhecia ele, confesso pra você, Luiz. Não conhecia o cara até ele chegar. Quando chegou, eu não fazia ideia de quem era. Quando eu vi ele jogando aí, eu fui pesquisar, falei, esse cara realmente é muito bom. Me surpreendeu. Bem e bloqueia bem. Sim, eu tenho um grande amigo torcedor do Vikings. Quando a gente contratou ele, eu fui conversar com ele e falou, cara, vocês contrataram um baita jogador. Então, e assim, a gente tem bons nomes, só que o Giants não tá usando. E se a gente cometer os mesmos erros que a gente cometeu no jogo contra o Saints, cara, a gente vai tomar uma sacolada do Panthers. Mas vai ser aquela sacolada que, vai desanimar todo mundo, cara. Vai desanimar geral. Então, acho que assim... O time tem que tomar vergonha na cara, velho. Tem que mudar, tem que fazer jogar diferente. Tem que inventar jogada, tem que... igual o Saints fez, cara. O Sean Payton é incrível por causa disso. Ele não tem medo, sabe? Ele arrisca. Ele faz uma jogada que ninguém imagina. E aí você fala, porra, mas podia dar errado. Beleza, pode dar errado, vai dar errado algumas vezes, só que às vezes dá certo. Eu acho que não pode ter medo. Já que tá na merda, vai arriscando, cara. Concordo. Pior que tá, não fica. Mete o Tiririca Style aí, já é. Tá certo, né? Mas você tá certo. O problema é que eu acho assim, a temporada passada foi tão traumática, com uma campanha tão ruim, que parece que os caras estão com tanto medo de repetir a temporada passada, que a única coisa que eles estão conseguindo é chegar muito perto de repetir a temporada passada. Então, precisa ficar mais esperto, precisa mudar algumas coisas assim de imediato. Eu acho que primeiro passa pela confiança do time. Precisa pôr na cabeça, olha, a gente pode. E se eu sou o Shammer, nesse jogo contra o Panthers, vai ser assim, olha, Barkley, você não vai correr 25 vezes com a bola, mas o Odell vai receber umas 45 bolas, cara. Não quero saber, eu posso estar... Não me interessa. O Odell pode estar no banco de reserva. Eu vou lançar a bola fora do campo no banco de reserva pro cara receber. Não quero saber. Ele vai receber jogo. Ele vai... Pra dar confiança pra esse cara. Esse cara ele precisa fazer um touchdown pra tirar a zica, né? Sim. O próprio Odell, acho que já tá frustrado, como a gente já falou. Acaba que nós ficamos assim... nós entramos num loop eterno. Porque o Odell tá mal, porque tá desmotivado, porque o Eli não passa, porque ele tá de saco cheio. Então, alguma mudança tem que ser feita, nem que seja uma mudança radical, que se fosse manda o Odell pro banco e põe o Lauleta pra jogar. Eu li em algum lugar que existe esse risco da semana do bye, o Lauleta já voltar como titular do time. Então... alguma coisa tem que ser feita. E eu acho que o Sr. Shamor poderia arriscar bem mais variações de jogada e explorar mais o Odell.
Sim. A gente comentou... Eu acho que é o seguinte, um jogador no nível do Barkley é o seguinte, o cara tem que correr 20 vezes e receber 5, 7 passes. Tem que correr 30 vezes e receber 10. Ele tem que correr mais do que receber. Exatamente. Exatamente. A recepção tem que ser um bônus, não tem que ser o que o cara faz melhor. Exato, não. E outra, Renato, vai voltar ao que eu falei antes. Se tá com medo de machucar o Barkley, tivesse draftado o Darnold. Se tá com medo, se o Barkley tem que receber, cara, não era pra draftar o Barkley, era pra draftar um wide receiver. Sim. Então, se não for pra usar, assim, se o time já não tinha jogo terrestre, se o time já não corria com a bola, você drafta o melhor prospecto do draft, não é que era o melhor running back. Pra quem não acompanha o draft, o Barkley era o melhor prospecto do draft. Sim. Ele era com a nota mais alta. Se você vai pegar o melhor cara pra colocar ele de wide receiver, não era ele pra draftar, era pra draftar um wide receiver. Só que como você vai draftar um wide receiver tendo o Shepard e o Beckham no time? Então, e isso a gente entra naquela estatística que ele bateu o recorde do time, eu não lembro se era no primeiro ou no segundo jogo, que o Barkley recebeu 14 bolas e bateu o recorde da franquia de recepções. Cara, eu não sabia dessa. O Odell tá no time e tal, e não tem esse recorde, sabe? Então, assim, a gente tá usando ele de maneira errada. Eu acho que se o Giants começar a usar o Barkley de maneira correta, conseguir lançar a bola na mão do Odell, não precisa nem ser passe longo, mas passe curto, essas coisas, o jogo já vai mudar. A gente já vai conseguir ter uma dinâmica melhor. E tem mais uma coisa, a gente percebe que o Odell está mais marcado, mas vamos lembrar a narração do grande ídolo Rômulo Mendonça, do Me Engravida Odell em cima do Patriots. Então... O Eli faz um passe pro Odell, um passe péssimo, não é que o passe foi ruim, foi péssimo, um passe baixo na frente. O Odell, ele pega a bola, ele escapa dos 2 defensores do Patriots e corre o campo inteiro. Se vocês procurarem na internet, Me Engravida Odell, caros ouvintes, vocês vão ver o que eu tô falando. Quando ele pega a bola, ele já corta 2 caras do Patriots e corre sozinho o campo inteiro para marcar o touchdown. E assim, então, assim, são jogadas que a gente acostumou a ver do Odell. Exatamente. Tanto ele quanto o Cowboys tem várias jogadas assim contra os Patriots. Nossa, a recepção de uma mão, né? Do Odell contra o Cowboys. Outras, porque ele pega no slant e tipo, sai de 3 jogadores, corre 60 yards e marca o TD. Então, assim, a gente tá sentindo falta disso. Exato. Só que... o jogo contra o Jaguars. Exato. Entendeu? Eu não preciso de ele muito longe esse ano já. Tipo, se ele tiver jogos igual ele teve contra o Texans, que foi tipo 10 recepções para 110 jardas, por mais que ele não faça o TD, já ajuda muito o time. Sim, mas eu ainda forçaria nele para ele fazer o TD, porque isso vai mudar o Odell essa temporada. A hora que sair o primeiro TD, vai. Tem que fazer aquele TD assim para desencantar, né? Exatamente, o sai zica. O famoso sai zica. Mas eu acho que assim, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. E se o Giants não tomar cuidado ofensivamente, vai tomar um sacode, porque não vai conseguir fazer ponto e a defesa não vai aguentar tanto tempo. Pode até aguentar no primeiro tempo, uns 3 quartos, mas vai chegar no final, vai dar aquele desânimo, aquele cansaço, e vai acontecer igual no Saints. Tipo, nos últimos 8 minutos vai fazer 3 TD, sabe? Então, assim... Vai, e eu acho que contra o Saints não teve nem desatenção da defesa como teve contra o Texans. Eu bati na defesa no último quarto contra o Texans, mas eu não consigo... olha, esse jogo eu não consigo colocar a culpa na defesa em absolutamente nada. Não. Esse jogo, nada. Assim, claro que tomou pontos e tudo mais, mas foi praticamente, entre aspas, um jogo perfeito da defesa. Sim. Porque segurar um time como o Saints não é fácil, não. E outra, você tá jogando contra o Drew Brees, que faz muito passe, e os caras... A defesa anulou o Drew Brees, gente. Anulou o Michael Thomas, cara. Então, assim... Exatamente. Agora você vai pegar o Panthers, que tem um Ken Newton, e o Ken Newton, assim, ele vai pro first down, haja o que houver. Ken Newton é praticamente um running back de QB, então assim... Exatamente. Ele é o... Como fala? Ele é o
Jogador das antigas, que antigamente o quarterback corria com a bola. Sim. Bem no começo da NFL, pra quem já leu a história da NFL, o pessoal falava que às vezes o snap era pro running back. O Ken Newton é esse jogador. Sim. Ele pode alinhar como running back ou como quarterback, depende do que ele quer. Então acho que assim, vai ser um jogo difícil, a gente vai ter que tomar cuidado, não vai ser um jogo fácil em questão de ânimo dos jogadores, porque vai estar todo mundo meio baleado com tudo que sofreu aí no último jogo. Então Sim. a gente assim, ou vai ver um Giants totalmente pilhado e mostrando a outra cara que a gente gosta de ver, ou vai ser um jogo anêmico, sem vontade, só pra apanhar. E vai ser aquele jogo chato que a gente vai ficar muito puto e xingar um monte no Twitter. Então, Não acho que, pode, assim, não pode ser assim. a gente vai ter que esperar pra ver qual fase, né, do Giants. Porque o Giants é meio bipolar, né? Vamos ver qual lado dele vai entrar em campo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem complicado pra gente. O Panthers, por mais que não esteja numa das melhores fases, assim, é um time sempre difícil, é um time sempre complicado de se jogar. E vamos ver como vai ser, né? Eu sinceramente não acredito muito na vitória. Eu espero que ganhe como torcedor, mas não acredito na vitória. E eu ainda acho que a gente precisa dar um passo a mais para a renovação aí, acabar com essa coisa de histórico, de padrão no time e ir pra frente, né? Exato. Vamos ver o que acontece, mas vai ser um jogo difícil. Eu honestamente, se eu fosse o head coach pra próxima partida dos Giants, eu ia tentar eu ia sentar, colocar o Odell e o Eli pra dividir o quarto na concentração nessa rodada. Eu ia colocar os dois juntos ali e eu falo assim, ó, lembra aquela propaganda legal que vocês fizeram, que o Odell venha correndo, o Eli levantava o Odell. Gente, é isso que eu quero essa partida, vocês dois juntos. Um completando a frase do outro, é um completando a jogada do outro. Porque nós não vamos pegar qualquer time. Nós vamos pegar o Carolina Panthers, que é um time encardido, é um time difícil de jogar. Fora de casa. Fora de casa, igual você falou, Renato, não tem só um quarterback, ele consegue alinhar com 12 jogadores, né? Porque o Ken Newton, ou ele é quarterback ou ele é running back, ele vai pro first down. Ele não vai arriscar uma jogada longa se ele tiver que correr 2 jardas. Ele não vai tentar um passe se ele tiver que correr 2 jardas. Exato. Então, assim, não dá pra você prever muito o que o Ken Newton vai fazer, então isso vai exigir muito mais a defesa. E aí, você matou a charada. Eu também não acho que a gente vai vencer esse jogo. Eu tinha uma certa esperança de fazer um bom jogo contra o Panthers, mas depois da última rodada, eu acho que não vence. E mais um ponto gente, por favor, pede pro Barkley nunca mais pular por cima do Chad Wheeler. Pelo amor de Deus, se esse Chad Wheeler machuca e o Flowers tem que voltar, eu juro pra você que eu peço, eu vou pra Nova York, bato na porta do mar e falo, troca o Barkley, por favor. Cara, pode mandar ele embora, não serve. Eu tenho mais medo do Barkley machucado que o Chad Wheeler, mas por mais perigoso que tenha sido essa voada que o Barkley deu, foi muito legal de ver, né? Ah, não, foi sensacional. Ele voa, mas não é só o Cam Newton que é o Superman, não. Exato, só que a hora que eu vi, assim, ele voou, eu falei, nossa, que legal, bacana, touchdown. Nossa, ele caiu na cabeça de alguém, será que machucou? A hora que o cara me levanta, que é o Chad Wheeler, não, cara, não. Eu falei, não, levanta, por favor. Aí levantou, de boa, saiu andando, eu falei, ufa, não matou o Chad Wheeler. Não é. mas é isso, Thiagão, eu acho que vai ser um jogo bem difícil pra gente. E vamos ver que lado do Giants, né, do Giants bipolar vai entrar em campo, né? Se é o lado que a gente gosta ou se é o lado que a gente odeia. Eu espero que entre um time com vontade de vencer, um time que queira reverter essa imagem ruim
do início da temporada. Hoje a gente teria no máximo, pensando na melhor das hipóteses, o 13-3. Pensando em pós-temporada, a gente precisaria fazer pelo menos mais 8 vitórias, ter pelo menos um 9-7. O mais bizarro é que a nossa divisão é tão escrota que a gente ainda tá com chance dentro da divisão mesmo jogando esse jogo horrível. Sim, porque assim, o pessoal fala da nossa divisão, o pessoal comenta porque não sei qual divisão é mais forte, mais equilibrada, mas a nossa divisão é a única que todos os times são campeões do Super Bowl. É uma divisão que normalmente quem é campeão num ano não é campeão no ano seguinte. Quem vai pro playoff num ano não vai no ano seguinte. Essa é uma divisão, é a única divisão que você fala assim, beleza, qualquer coisa aí serve. E pode ter certeza... e pode ter certeza que o Eagles não vai porque ele ganhou ano passado. E é capaz do Eagles não ir, classificar Redskins e Cowboys, por exemplo. Ou o Giants com esse início esquisito acabar no playoff. Em primeiro como campeão da divisão ainda. Assim, eu não duvido. A gente não pode duvidar de nada da divisão e nem do time, né? Mas exatamente. Do jeito que tá, também tá difícil ficar com esperança. Precisa de muito trabalho, tem que ter muito trabalho aí. E eu acho que o que vai também ajudar bastante, eu falei, a defesa já tá indo muito bem. O ataque tá sendo o desequilíbrio do time. Eu acho que precisa trabalhar muito bem o ataque e, de certa forma, o psicológico dos jogadores. Sim. Isso tá precisando trabalhar. Não dá mais pra ver o Odell sentado no banco com aquela cara. Não dá pra ver o Eli na beira do campo com o Eli Face. Aquele rostinho do Odell nem parece que ele ganha 100 milhões, né? Não, cara. Velho, se eu fosse o Odell, eu ia sentar feliz no banco todos os dias, sabendo do salário que eu tenho. E sabendo que eu tenho um contrato de 6 anos e que, se o problema é meu quarterback, daqui no máximo 2 anos, eu teria um companheiro novo ali. Não é. É assim, dá pra, assim, vamos lá, vamos botar fé no time, vamos entender, vamos pensar que foi uma tarde ruim, aquela tarde que nada deu certo e que o próximo jogo os caras vão performar, os caras vão botar a cabeça no lugar e vão trazer pra gente mais uma vitória aí na nossa história. Agora é só cruzar o dedo e torcer, né? Exatamente, porque na minha humilde opinião, o 13-3 é a realidade. Vamos ver. Eu não tô mais tão confiante. Poxa, Renato, aí não dá, cara. Mas é isso aí, galera. Esse foi o bate-papo aí sobre o Saints, sobre o Panthers, sobre bastante coisa sobre o que a gente acha do momento do Eli Manning. Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo. A gente espera que entre o time com vontade, um time pilhado e não um time anêmico e triste igual a gente viu no último domingo, né? Vamos ver o que vai acontecer e a gente espera que vocês fiquem com a gente independente da situação do time. Uma vez Giants, sempre Giants, né? Exatamente. Valeu, Luiz. Valeu, Thiago. Bom, galera, valeu. Obrigado por ter escutado a gente e vamos aí com expectativa para esse jogo contra o Panthers. Um abraço. Gente, muito obrigado aí por mais um podcast. Muito obrigado aí, Luiz, pelas experiências. Renatão, pela experiência. Galera, nos sigam nas redes sociais. Deixe seu like aí no nosso podcast. Muito obrigado. Bom dia, boa noite, bom fim de semana e bom jogo pra gente aí. E se você gostaria de ajudar o site aí financeiramente, corre lá no giantsbrasil.com.br/avaliar. Deixa lá a sua contribuição, tem vários benefícios bem legais, sorteios, participação no podcast e muitas outras coisas. Não deixe de correr lá também no iTunes para deixar a sua avaliação, que é muito importante para o podcast e para o site. E vamos torcer, né? Porque agora só basta a gente cruzar o dedo, ajoelhar e rezar para ver o que acontece nesse domingo. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima semana. Um abraço.